Oi, amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Espero que vocês estejam bem. Pra você que não me conhece, eu me chamo Laura e aqui eu falo sobre a beleza e o caos da gente se tornando jovens adultas. E hoje nós vamos falar sobre carreira. Porque em um dos últimos vídeos que eu gravei, inclusive eu estava com a mesma roupa, eu comentei com vocês sobre eu estar envelhecendo e eu sentir que eu estou envelhecendo. E uma das pautas que eu conversei com vocês nesse vídeo foi sobre carreira e sobre a preocupação minha de construir uma carreira a longo prazo e algo que quando eu for velhinha eu faça, mas que não seja algo trabalhoso, que não seja algo cansativo, sabe? E eu parei pra pensar que aos meus 25 anos eu tenho uma empresa e eu estou ao mesmo tempo construindo uma carreira do zero. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre construir uma carreira do zero aos 25 anos enquanto eu ainda tenho uma carreira. Ou melhor, talvez eu vá conciliar as duas carreiras ao mesmo tempo. Vamos começar. Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante eu falar pra vocês que eu não tenho uma faculdade e eu não sou formada em absolutamente nada. Mentira, eu tenho um curso de desenho artístico que eu fiz lá quando eu tinha 14, 15 anos. E essa é a minha única formação com diploma que eu tenho na minha vida toda até agora. E o que acontece? Eu comecei uma faculdade na pandemia e era uma faculdade de letras, português e espanhol. Porque naquela época eu pensava em dar aulas de espanhol, eu estava bem inclusa nesse mundinho, aprendendo espanhol sozinha em casa. E eu falei, nossa, vou arrasar, né? Começou a faculdade, era uma faculdade EAD, já o ensino da faculdade não era muito bom, tinha muita enrolação para realmente ir para onde a gente interessava. Então, com o tempo eu fui vendo que aquilo não era para mim e principalmente quando começaram os estudos sobre alfabetização e eu percebi que o meu estágio ia ser com crianças e não era isso que eu queria porque minha irmã já tinha tido essa experiência, já tinha contado para mim que que não era exatamente o que eu esperava, sabe? Eu não ia só alfabetizar as crianças, eu ia ter que cuidar delas, e isso me deixava em pânico. Então eu acabei saindo da faculdade para empreender com a minha irmã, e juntas a gente abriu na época uma loja que era brechó e maquiagem. Atualmente eu trabalho só no ramo de brechós, e eu e a minha irmã temos um brechó lindo, maravilhoso, perfeito, feminino adulto, que trabalha só com mulheres, e se chama Combina. E a gente ama esse meio, a gente adora trabalhar na nossa loja, a gente gosta muito do contato com as clientes, a gente gosta de moda, então a gente tá no céu, a gente gosta muito de trabalhar com o que a gente trabalha, só que ao mesmo tempo que nós duas fazemos isso, nós duas temos muitas dúvidas, porque quem tem o negócio próprio sabe que empreender é uma coisa que pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo é uma coisa instável, porque a gente nunca sabe como o mercado tá e se um mês a gente vai receber muito ou outro mês a gente vai receber pouco, sabe? Então, tipo, a gente não pode contar com absolutamente nada pra mim, porque tem gastos, uma empresa tem gastos, e às vezes os gastos ultrapassam, e eu vou dar um exemplo muito ridículo, mas que tá acontecendo com a gente agora, que um exemplo é a manutenção da nossa loja. Mês passado, todas as lâmpadas nossas queimaram. E isso sai do bolso da loja. Então, esse é um exemplo de coisa que a gente não estava contando, mas que de repente a gente tem que fazer e que sai do nosso bolso e que afeta o que a gente vai receber no final do mês. Então, é uma coisa instável e é uma coisa que, apesar de eu amar muito, talvez eu não me veja fazendo quando eu for uma senhorinha, ou talvez sim, né? Porque senhorinhas combinam com brechós. Mas eu tenho pensado bastante em outras formas de ganhar dinheiro. E uma das coisas que eu faço, mas que ainda talvez eu não ganhe tanto dinheiro quanto eu gostaria, é a criação de conteúdo. Porque o meu canal do YouTube não é monetizado. Começamos por aí. E conseguir trabalho sendo uma criadora pequena é muito mais difícil. Então, todos os dias eu tô em contato com marcas para fazer alguns trabalhos, mas a maioria delas quer ali o quê? Uma permuta, um negocinho assim que não vai ser remunerado. E pra mim, às vezes não funciona. E é aí que, ano passado, surgiu do nada uma carreira nova na minha vida. E eu não posso escolher uma carreira que seja algo consolidado, algo fácil, algo simples de entrar. Um mercado assim, ó,
ótimo, sabe? Eu tenho que escolher sempre algo que seja difícil. E o que aconteceu? Quando eu era adolescente, eu queria ir pras artes, né? Não fui porque todo mundo fala mal das artes. Daí eu fui empreender no ramo de brechós, preconceito com brechós. E agora, o que tá acontecendo? Eu tô me tornando escritora. Tudo começou ano passado, quando do nada eu encontrei um arquivo no meu computador que era um livro que eu tinha começado a escrever baseado em um desabafo meu que eu escrevi um dia por causa do fim de uma amizade, galera. E eu pensei, tem um grande potencial nisso. Nessa época específica, eu tava passando por uma depressão, vamos dizer assim, porque eu tinha perdido uma pessoa que eu amava muito, que é meu avô, no caso, ele faleceu. E eu não gostava de fazer muita coisa, não tinha vontade de fazer muita coisa. Foi uma época da minha vida em que eu parei de fazer tudo e qualquer coisa. E uma das poucas coisas que eu gostava de fazer era escrever. E foi aí que eu fui vendo a oportunidade de escrever esse livro, criar esse livro. E eu fui estudar o mercado. E foi aí que eu descobri que o mercado de escrita no Brasil é grande. Existem escritores muito conhecidos, existem editoras gigantescas, porém, para você entrar nesse meio é muito difícil. Só que eu parei aí? Não. Eu decidi apostar. Na escrita eu senti um chamado, não sei, algo talvez sobrenatural, talvez, né? Porque eu contei pra vocês aqui em um vídeo que duas coisas aconteceram pra eu me tornar escritora. Primeira delas foi o tarô. E a segunda delas, Nossa Senhora, Aparecida. Porque aqui acreditamos em tudo, tá? Aqui a gente não tem preconceitos com nada. Então, assim, a minha amiga Nicole, que vocês conhecem aqui dos vlogs, ela tem um tarô. E a gente tirava tarô e sempre saía a bendita carta do mago. Essa carta significa assim: você tem o talento que precisa, domínio. E eu pensava, que diabo de talento é isso? E eu pensava comigo, que diacho de talento é esse? Porque daí, cada mês que saía essa carta, cada momento que saía essa carta, que eu tava fazendo alguma coisa da minha vida específica, eu ia e virava minha direção. E daí eu investi mais no YouTube, eu trabalhei mais no brechó, eu fiz coisas diferentes, eu ia explorando coisas que um dia eu já tinha feito, que eu falei, não deve ser alguma coisa relacionada aos meus dons, né? Então, até pintar, eu voltei, nada. Aquela carta saía de novo. E daí foi quando eu achei aquele arquivo que eu comecei a escrever que essa carta desapareceu. E demorei pra perceber que tinha desaparecido. E daí eu falei, talvez esteja aí. E daí o que eu fiz? Naquele ano passado, 2025, quando a carta do mago parou de aparecer e eu escrevi o meu livro, em novembro eu tinha uma viagem marcada pra Aparecida do Norte, São Paulo, que é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E eu falei, quer saber? Vou escrever uma carta pra Nossa Senhora Aparecida. E se for pra ser, Nossa Senhora vai encaminhar. E eu escrevi essa carta, gente. Em dezembro eu terminei de escrever um livro. Em março, publiquei a versão física. E do nada, em abril, eu tinha o livro físico na minha mão. Eu nem sei o que dizer, gente, sobre isso. Mas foi muito do nada. E com isso, eu me tornei escritora. E daí eu pensei, tá, eu não posso ser uma escritora de um livro só. Que fim de carreira já no início, né? E daí eu escrevi o meu segundo livro. E quando eu terminei de escrever meu segundo livro, que eu comecei a escrever lá com vocês em dezembro, como desafio de verão, do verão que vai mudar a minha vida, que foi uma série de vídeos que eu fiz aqui no final e começo desse ano, final do ano passado e começo desse ano, eu fiz esse desafio e assim, a princípio eu não tava conseguindo escrever porcaria nenhuma. E quando eu comecei a explorar mais da minha vivência com o livro e colocando toques pessoais, assim, coisas que não tinha nada a ver com a história, mas que eu fui sentindo que eu precisava colocar, eu terminei de escrever esse livro. Eu terminei de escrever esse livro, eu acho que em maio, mês passado. Abril, talvez, não lembro.
Mas eu terminei de escrever o livro. A minha meta era escrever ele em 3 meses, eu demorei acho que 5 pra escrever ele. Um livro de 25 capítulos, gente, eu escrevi em 5 meses. E quando eu terminei de escrever esse livro, do absoluto nada, apareceu pra mim uma propaganda. Sabe quando você tá vendo stories, e daí aparece aqueles stories patrocinados? Apareceu uma propaganda de um concurso literário. E há muito tempo eu pesquisava sobre concursos e nada aparecia. Quando eu terminei de escrever meu livro, apareceu. E eu inscrevi o meu livro esperando que talvez ele nem fosse aprovado para concorrer. E 3 dias depois eu descobri que meu livro estava concorrendo. Então, agora eu tenho um livro concorrendo a uma premiação. E eu estou construindo uma carreira do zero agora. Eu ainda não tenho muitos retornos dessa carreira, obviamente porque eu investi nos meus livros físicos e eu preciso pagar por esses livros, então eu pago pelos meus livros vendendo os meus livros, então eu ainda não tenho retorno, tipo, sobra pra mim comprar minhas coisinhas no mês, esse dinheiro, né, dos livros. Ainda não, mas é algo que a gente tá construindo aí e que tá sendo muito interessante. E eu sou uma escritora independente, eu ainda não tenho uma editora, pra chamar de minha, eu tô fazendo tudo sozinha, então esse último livro que eu publiquei, eu fiz tudo sozinha. Então eu escrevi, eu fiz ali a correção dos erros ortográficos, eu fiz a diagramação pra Amazon, né? Então, esse é um livro que só está disponível na Amazon. Inclusive, vocês podem ler esse livro já agora, sem esperar nada mais por ele. E vocês podem opinar lá na Amazon. Inclusive, se vocês comprarem e opinarem, isso me ajuda a chegar mais perto de ganhar esse prêmio. Porque diz que não tem isso, mas que os livros mais vendidos têm mais chances, né? Inclusive, eu vou ajustar o valor para ser um valor mais amigável para todas vocês, porque como tava em dólar, eu esqueci, eu não sabia o que eu tava fazendo, então o valor ficou meio alto, mas eu vou ajustar isso para que todos vocês possam ter acesso e possam ler esse livro e me ajudar aí a crescer como autora, sabe? Então é uma carreira que eu não sei nada, eu não sou formada em nada relacionado à escrita. Eu fiz o quê? 1 ano de faculdade de letras e eu não tive nada sobre esse tema na faculdade, porque o primeiro ano que eu passei na faculdade, eu só aprendi matemática, inglês e um pouquinho de Libras, mas que hoje em dia eu já não lembro de nada. Então, a faculdade em si, pra o que eu tô fazendo agora, não me ajudou em porcaria nenhuma. Então, eu tô fazendo tudo sozinha, aprendendo tudo sozinha, do zero, realmente do zero. Eu tô construindo uma carreira nova pra mim aos 25 anos e dá muito medo mesmo, porque é uma coisa difícil, é uma coisa nova, é uma coisa que você não sabe como fazer, como você vai chegar lá, sabe? E me dá muito medo. Me dá muito medo agora, por exemplo, estar concorrendo a um prêmio e saber que se eu chegar, por exemplo, perto, eu vá ter que me expor como autora, coisa que eu nunca fiz na minha vida, e tá em meio a outras pessoas desse nicho. E isso me assusta muito, mas é algo que não sei, de alguma forma eu me sinto preparada, sabe? Ai, gente, eu não sei dizer, mas é uma coisa muito louca e é muito legal porque eu consigo conciliar as duas coisas e ainda os vídeos aqui do YouTube, porque é algo que eu gosto muito de fazer e que eu amo manter aqui o YouTube, porque são vocês, minhas amigas que estão aqui, eu amo contar tudo da minha vida pra vocês, compartilhar os meus dias, deixar registrado que agora, por exemplo, eu tô construindo uma carreira que lá com os meus 30 anos eu posso voltar nesse vídeo e falar deu certo ou deu tudo errado. Então, eu acho que essa é a magia do YouTube e é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E é uma loucura você construir uma coisa do zero, porque assim, conforme eu fui fazendo as coisas relacionadas agora à minha carreira de escritora, eu fui lembrando de coisas que eu fazia quando eu comecei com o meu brechó. Por exemplo, a embalagem que eu faço para os livros, para enviar os livros, é algo que eu fazia quando eu vendia roupas online. Então, é a mesma embalagem. E se eu não tivesse aprendido lá atrás, talvez hoje eu nem sabia como eu ia fazer, sabe? Eu ia ter que aprender tudo do zero.
E agora eu não preciso, porque eu já tenho uma carga, eu já tenho uma bagagem, sabe? Isso é muito legal. E é muito legal começar do zero já tendo noção do que você tá fazendo, sabe? Então, se você vai parar pra pensar, brechó e escrita não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é muito legal estar nos dois, sabe? É muito legal eu ter que limpar roupas e depois que eu chego em casa, acaba minha jornada de trabalho, eu abro meu computador e ali eu tô escrevendo, sabe? E é muito chocante pra mim como vem a inspiração do nada, sabe? Como eu tô aqui agora e eu já tô escrevendo outro livro, sabe? Tipo, na minha cabeça vai vindo as ideias e eu vou pensando, meu Deus, eu preciso anotar isso e eu preciso escrever, sabe? Eu preciso, é uma coisa que eu sinto que eu preciso o tempo todo, tá escrevendo. E é muito legal como eu vou aprendendo com o processo. Porque no primeiro livro eu já não sabia nada do que eu tava fazendo. No segundo eu já passei a ter um pouco mais de noção, apesar de ter sido mais difícil escrever do que o primeiro, porque o primeiro eu tinha a história completa na minha cabeça há anos. E esse segundo eu já não sabia nem por onde eu ia começar, né? Eu falei que eu demorei muito pra engatar na escrita desse livro, porque eu não sabia sobre o que eu queria falar e sobre várias coisas. E o terceiro já tá sendo escrito, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que é assustadoramente muito natural. E eu vejo outras escritoras que eu tô acompanhando que estão surgindo agora, ou que começaram a trabalhar faz pouco tempo com esse nicho, comentando que elas demoram anos para escrever. E eu escrevi meu livro que está concorrendo a uma premiação em 5 meses. E a minha meta é escrever esse livro que eu tô escrevendo agora o quanto antes, pra talvez também colocar ele nessa competição, né? Nessa premiação. E assim, eu não sei realmente se eu vou conseguir, talvez eu não esteja colocando tanta cobrança nisso, porque se eu não der certo nessa premiação, eu sei exatamente os passos que eu tenho que fazer pra ter ele na versão física, sem depender de uma editora, apesar de sonhar com isso, sabe? Então, é uma carreira muito legal e é uma carreira assim que eu tô compartilhando desde o início tudo com vocês. E eu acho que isso torna muito mais legal, porque quando eu comecei a escrever, eu contei pra vocês, eu fiz vários vídeos contando que eu estava escrevendo um livro e vocês abraçaram muito essa ideia e foi muito legal. Inclusive, até hoje os livros eu recebo pedidos de vocês e os livros chegam pra vocês e vocês postam sobre isso e é muito legal. É, e agora eu sei que muitos de vocês vão lá ler o meu livro novo, por favor, para me ajudar a chegar mais perto de realizar esse sonho de ganhar essa premiação, né? Uma premiação do Kindle mesmo, da Amazon. E dá direito a vários prêmios legais, inclusive um contrato com uma editora que é, tipo assim, a editora que eu sonho. E é muito legal, sabe? É muito novo, é muito. É incrível compartilhar isso com vocês, sabe? Desde o zero. Talvez lá atrás eu gostaria de ter feito isso com o brechó também. Mas eu era uma garota, assim, jovem, aprendendo a fazer coisas do zero. E era eu e a minha irmã, né? A gente tava no mesmo barco. E a gente não sabia o que a gente tava fazendo. E hoje em dia a gente tem propriedade pra falar sobre o nosso ramo. E a gente se consolidou e tem vários clientes e é muito legal. E agora eu já tenho um público que me acompanha na minha carreira de escritora. Isso é muito legal, cara. Eu acho que a cada passo que eu dou nisso, eu me sinto mais realizada, sabe? Eu me sinto mais feliz. E eu sinto que eu gosto de fazer todas essas coisas que eu faço, que atualmente são três, né? Que é a criação de conteúdo, o brechó e a escrita. Eu acho que eu gosto muito de fazer tudo isso e eu sempre me vi fazendo muitas coisas. Então, eu acho que atualmente, apesar de estar nessa loucura de construir uma coisa do zero aos 25 anos, eu tô gostando muito do processo. E o legal de começar uma coisa quando você é jovem é que pode ser que você mude completamente de ideia e lá na frente você esteja, sei lá, fazendo uma coisa completamente diferente que não tem nada a ver, porque você vai ter tempo de desistir, recomeçar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ou pode ser que lá na frente, quando você, sei lá, eu tiver com meus 40, 50, 60 anos,
eu olhe pra esse vídeo aqui, encontre esse vídeo aqui perdido no YouTube e fale, Laura, você nem sabia o que te esperava, porque, sei lá, vamos imaginar que eu, Laura, como autora, obviamente, o que eu penso é que os meus livros se tornem best-sellers, se tornem séries, filmes, e vai que a minha Laura do futuro vê esse vídeo e fala, Laura, você conseguiu, você chegou onde você queria. Ou pode ser que ela veja e fale, nossa, Laura, que baboseira, o que você tinha na cabeça nessa época, não tem nada a ver com o que você faz hoje em dia, mas de qualquer forma tá registrado. E um dia lá na frente eu possa falar que, além de ser o que atualmente eu sou, em uma fase da minha vida eu fui escritora e eu acho que, apesar de talvez não ser uma carreira a longo prazo, nem o brechó, nem a escrita, eu vou poder falar que um dia eu fiz essas coisas e pra mim isso é muito mais legal do que ter uma carreira sólida desde que eu me conheço por gente. E o que eu quero dizer pra vocês pra finalizar é que tá tudo bem você começar aos 20 ou aos 25 ou aos 30 ou aos 40, 60 e que apesar de eu ser dona do meu próprio negócio desde os 20, eu senti de começar uma carreira nova aos 25 e tá tudo bem. E eu acho que tudo isso é super divertido e super legal. E se vocês tiverem uma história parecida, comenta aqui nos comentários que eu vou amar ler a história de vocês também por aqui. Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!